dia. Pensei, hoje eu vou iniciar um vídeo diferente. Normalmente eu já inicio arrumadinha, né? Hoje eu só arrumei o cabelo aqui mais ou menos. Falei, vou começar a gravar antes mesmo de eu preparar aqui minha pele, que eu faço uma maquiagem bem simplinha. Não sei nem se pode se considerar maquiagem, porque eu só uso basicamente 4 produtos. Pra dizer que não é 4, é 5 contando com o pó. Mas eu uso basicamente só isso. O pó, meu batom da Nivea, esse daqui é o Amora, ele é hidratante labial, por isso que eu gosto de usar. Esse daqui eu comprei não faz nem um mês, porque eu gosto da sobrancelha bem penteada, mas eu não encontrava esse negócio aqui. Na verdade, nem cheguei a procurar, né? Não encontrar, mas é porque eu não saí procurar. E uso esse daqui, ó, que é o bastão 3 em 1, blush, batom e sombra da Olly. Comprei também faz 2 meses. E comprei também a base com protetor solar da Olly. Então é basicamente isso que eu uso. Não uso todos os dias, pra ser bem sincera. Vou usar aqui com vocês, porque eu quero ficar bonitinha pra conversar com vocês no vídeo e tudo mais, né? Mas eu só uso normalmente quando eu vou sair mesmo. Pra ficar dentro de casa, eu não acho que é tão necessário assim ficar com maquiagem, né? Por mais que seja protetor solar e tudo mais, eu não gosto de ficar com o rosto com coisa, sabe? Eu tive já muita espinha na época da adolescência e eu fiz tratamento de espinha. Então eu evito bastante ficar com o rosto com produtos assim de maquiagem, né, que eu falo. Eu não tenho pincel, então eu faço assim ó, com a mão, que daí espalha, porque esse daqui da Olly, ele é bem facinho de espalhar. Eu só vou fazendo assim, ó, que na minha testa ele fica mais branco, parece, mas depois que você passa o pó e ele assenta, ele, ó, depois que vocês esparramam assim, ele vai melhorando. Ó, você esparrama, é bem facinho a aplicação. Vamos ver o que vocês acham de vídeos assim. Porque normalmente eu já inicio pronta, né, e tudo mais. Aí eu pensei, vou filmar o antes, né? Vou começar a filmar o antes, como que eu me preparo para gravar até vídeo para vocês. Que eu acho legal, né? Pelo menos eu tô nessa vibe agora de mostrar a realidade. Mostrar aquilo que ninguém mostra. Porque hoje a internet está só glamour. E não é bem assim, né? É vida real que a gente tem que mostrar por aqui. Então é isso. Ó, esparramei. É só para dar uma cobertura assim, tampar um pouquinho as olheiras e tudo mais. Depois eu venho passando isso daqui, tá? Esse daqui é da Ruby Rose. Minha cunhada que me indicou que ela usa. E eu gostei bastante. Ele é transparente, não fica grudento e deixa a sobrancelha bem em pezinha. E eu gostei. Inclusive eu preciso fazer minha sobrancelha, né? Que tá uó. E é isso. Pronto. Aí eu tenho apenas um pincel, que eu acho que eu tenho, sei lá, já faz uns 10 anos esse pincel, porque eu ganhei quando eu era adolescente. Eu uso ele para aplicar blush. Aí eu venho aqui, ó, passo assim, né?
e venho aplicando. Gente, eu aplico do jeito que eu acho que deve ser aplicado. Agora, se é o certo, eu não sei. Mas também não me cafufo com isso, não. É só pra dar uma leve coradinha aqui, passo um pouquinho no nariz. É uma maquiagem bem simples, bem leve. É assim que eu me maqueio quando eu quero. Quando eu quero, né? Que é difícil eu ficar me maquiando. Mas é isso. É tudo fase, né, gente? Eu já tive uma fase que eu me maquiava muito na adolescência, me causou muita espinha, um pouco é genética também. E aí eu parei de vez e não tive mais esse gosto de se maquiar como eu tinha antes na adolescência. Então é isso. Ó, minha maquiagem já foi. Só isso, gente. É isso que eu faço, é essa maquiagem que eu faço quando eu gravo pra vocês ou quando eu vou sair. Esse protetor solar eu uso desde quando eu fiz o tratamento de espinha e inclusive eu lavo meu rosto, ó, com esse da... Ai, eu não sei falar o nome não. Actine? Darwin? Não sei. Enfim, eu uso esse daqui porque foi a dermatologista que me passou desde quando eu fiz esse tratamento com o Rocotan. E é ele que eu uso uma vez por dia, normalmente no banho. E a maquiagem é essa. Agora, vamos para o ateliê. Esse vídeo, vou fazer ele um pouco com menos cortes, porque eu quero postar ele ainda hoje para vocês. Hoje é quinta-feira, de manhã, por volta de quase das 9 horas, né? E é isso. Provavelmente, final da tarde, eu vou postar esse vídeo para vocês. Nossa, esse tripé é super, hiper, mega pesado. Agora que eu tô vendo. Vou colocar vocês aqui pra gente iniciar a produção de hoje e conversar um pouquinho. Mais conversar do que mostrar, porque eu tenho bastante coisa para contar para vocês. Então vamos lá. Tava aqui até rindo, porque quando eu começo a gravar vídeo para vocês, fico muito ofegante. Olha, eu tô com falta de ar. Eu fico um pouco nervosa, tá? Quando eu gravo vídeo pra vocês, porque é algo novo. Quando a gente não faz isso todo dia com frequência, se torna algo novo, de novo, na nossa rotina, né? Então eu fico assim um pouco ofegante. Tenho que respirar. Hoje, tô fazendo uma produção de envelope para uma festa de 15 anos. É a primeira vez que eu faço alguma papelaria de 15 anos sendo com vídeo. Então, para mim, tudo é uma novidade. Então, eu desenhei para ela o envelope. Ela tinha me enviado ali o formato que ela queria, uma referência. E eu fiz para ela. Vou mostrar para vocês. E aqui, ó, só para vocês verem, eu coloco na base de corte. Essa base de corte da Cricut, ela tem 30 por 60, tá? E esse papel aqui, ele tem mais ou menos 46, ó, 46 centímetros para que eu possa fazer o recorte na máquina do envelope. Ele vai ficar assim, tá? Aqui tem 3 vincos, ó, a máquina também já faz o vinco. A gente dobra e finaliza colando as 3 partes, então, tá? Esse envelope ficou bem grandão, ficou do tamanho de envelope normal, que normalmente eu compro, 16,5 por 22,5. E aí o convite vai aqui dentro, né? Com um lacinho Chanel, que também eu nunca fiz. E é isso a pauta de hoje aqui, que eu vou conversar com vocês. Eu inicio meu dia normalmente anotando tudo que eu tenho que fazer. Hoje, basicamente, a única coisa que eu tenho que fazer vamos colocar aqui. Ontem foi dia 21, acho que foi, né? Dia 21, vou colocar aqui. Dia 22/1, eu tenho que gravar vídeo. É isso que eu tô fazendo aqui com vocês. E fazer esses envelopes. É a única coisa que eu acho que eu vou conseguir
fazer hoje. Então, toda vez que eu for terminando algo, eu vou ticando ali, sabe? Dando um checkzinho naquilo que eu preciso fazer. Vou deixar ali o caderninho e vamos iniciar então a produção de hoje. Aqui no meu tablet eu tenho baixado o programa da Cricut porque eu acho melhor, tá? Fica grandão e tudo mais, eu prefiro. A gente vai vir aqui, ó, em criar novamente. Acho que não vai dar para vocês ver aí. Aí eu coloco na gramatura de 216 gramas para ela cortar, porque tem isso também, né? É preciso que você coloque certinho uma gramatura que você vai mandar recortar, porque ela faz uma força adequada para recortar aquele papel. Então, no 216, ela corta em uma vez só passa o corte uma vez só. Quando é 270 gramas, ela faz o recorte 2 vezes para o papel recortar, né? Porque é um papel mais grosso. Então é isso. Ela funciona, é bem fácil mexer nessas máquinas aqui da Cricut, né? A única coisa ruim que eu acho, por exemplo, desse envelope aqui, é que eu tive que fazer ele só com elementos gráficos, né? Então eles dão lá os elementos gráficos gratuitos e estão os pagos também. Mas eu uso normalmente os gratuitos. E aí eu coloco lá a função de quadrado, de retângulo, triângulo, e aí assim, esticando ele, né, eu vou conseguindo criar o que seja o envelope ou a capa que eu quero, né? Então é dessa forma que você consegue criar novos formatos no programa desse. Então bora lá, ó. Aqui tá com o negócio de recortar. Eu preciso tirar ele e colocar o de vinco, porque ele vinca primeiro antes de recortar. Então eu venho aqui, tiro a faca de corte, coloco a de vinco, e isso eu tenho que fazer em toda a papelaria que eu for recortar, tá? Aí eu venho aqui, posiciono ele aqui no carrinho e aperto para ela puxar. Então aqui, ó, ela puxou. Ela verifica se a ponteira que eu coloquei é a de vinco. E aí ela vai vincar. Vendo? Ela fez os 3 vincos, aí agora eu preciso trocar a ponteira novamente. Eu tiro a de vinco e coloco a de corte. Ela indica, tá? Ela pisca aqui, ó, quando você tem que tirar e fazer a troca. E também mostra no painel do tablet ali qual a troca que você tem que fazer. Daí você clica aqui de novo e aí ela faz o recorte. Não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ver? Acho que não dá, né? Agora eu tiro ele. Pronto, ó, tirei. Não filmei aqui para vocês verem, mas saiu tudo certo. Essa folha gráfica, ela veio um pouco maior do que deveria.
Na verdade, eu pedi ela no tamanho de 30 por 60 mesmo. Mas aí, o projeto, ele não precisa da folha tão grande, né? Então, eu acabo recortando ela. Vou virar vocês um pouquinho pra cá, só pra vocês verem aqui. Vou pegar uma folha de molde, que é das que eu tava já recortando ontem, pra recortar esse restante que eu preciso. Normalmente eu coloco de 2 em 2 na guilhotina, só pego a folha que eu tava recortando ontem, usando como molde, coloco junto com as outras duas folhas, só pra medir aqui, ó. E aí eu venho cortando. Esse é o tamanho que eu preciso colocar ali na base, para daí a máquina depois fazer o trabalho dela de vinco e recorte. Assim fica mais fácil e a gente depois consegue usar isso daqui para outra coisa e não jogar fora. Então assim, eu comprei 100 papel desse daqui para fazer esses envelopes, porque é sem convite. E aí não dá, né, para jogar fora esse pedacinho aqui de papel que a gente pode utilizar para fazer outras coisas. Tem só mais um aqui, ó. E pronto. Aqui eu já finalizei. Ontem eu fui fazer a contagem do material e não tinha 100 papel, por isso que eu precisei cortar esse restante hoje. E ainda me sobrou um pouquinho de papel porque eu comprei 125 unidades para garantir, caso algum dê errado, né? A gente ter papel extra ali para usar. Esses dias me perguntaram sobre a porta verde. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu não me expliquei que eu mudei de casa, que agora eu casei? Mas eu me mudei. Eu não sei se eu falei, eu acredito que eu tenha falado no tour do ateliê. Eu acho que eu falei no tour do ateliê que eu me mudei. E não, aqui eu não posso pintar de verde, né? Porque a casa é alugada. Senão eu já teria pintado essa porta de verde também. Sinto falta da porta verde, mas aqui é bem melhor. E aqui tem mais claridade para eu poder trabalhar. Graças a Deus, Deus tem preparado coisas boas nas nossas vidas. E espero que na sua também. Gente, eu recebo muita mensagem de vocês perguntando para mim sobre fornecedores de papéis, dos meus fornecedores em geral, né? Eu entendo muito a necessidade de quem está começando, porque eu também comecei e eu não tinha muito conhecimento quando eu comecei e não tinha ninguém assim para me ajudar. Para dizer que eu não tinha, eu até comprei um curso lá no início que me ajudou a entender um pouco assim sobre estrutura, mas o ensinamento da pessoa e formato de trabalhar não era muito aquele formato que eu gostaria. Então eu fui fazendo as coisas assim, aprendendo na raça mesmo. E eu recebo bastante mensagem de vocês perguntando, né, sobre isso. E eu respondo. Só que eu acho muito engraçada a reação de vocês quando eu respondo. E vocês ficam felizes. Assim, obviamente, eu também ficaria feliz em receber informações que eu não tinha, né, quando eu iniciei. Mas eu fico feliz, acho que eu fico até mais feliz do que vocês quando vocês me enviam mensagem, porque eu fico grata, sabe, em saber
que meus vídeos aqui no YouTube ajudam vocês de alguma forma. E isso é muito legal. Assim, do mesmo jeito que vocês ficam felizes quando eu respondo, eu fico muito feliz quando vocês me enviam mensagem. E, na grande maioria das vezes, eu passo para vocês essas informações de fornecedores e tudo mais. Só que o que eu tive pensando, né, nesses últimos dias e já até iniciei, eu estou criando um e-book em formato de PDF para vocês com todas essas informações, tá? De fornecedores, de papel, de envelope, de papéis artesanais, de lacre de cera, todos os fornecedores que eu trabalho. Não vou colocar lá fornecedores que eu não trabalho, que eu não conheço, tá? Eu vou dar essa dica para vocês só daquilo que eu realmente vivencio aqui, tá? Tudo que eu colocar lá no e-book é aquilo que eu vivenciei e que vivencio até hoje aqui no ateliê. Vou colocar nada de balela lá para vocês, tá? Vou colocar a vida real. Então lá vai ter fornecedores, vai ter aplicativo de orçamento que eu utilizo aqui para vocês enviarem um orçamento para a sua cliente. Bem bonitinho, com quantidade, com valor final, é completo, tá? Vou colocar também dicas de impressora, que são as impressoras que eu utilizo aqui, né? Claro que as que eu tenho aqui, elas são de um valor um pouquinho mais alto, mas eu tô colocando a dica lá para vocês de outras impressoras que vocês podem usar, tá? Que eu pesquisei aqui sobre elas. Vou colocar precificação, que eu acho bem legal, tá? Tipo assim, a forma que eu precifico aqui meu material e tudo mais. Vou colocar lá para vocês bem bonitinho, bem detalhado. O que mais que tem lá? Tem aplicativo que eu compro florais prontos em aquarela. Tem muita coisa. Tá ficando muito legal esse e-book. E depois eu vou fornecer ele para vocês. Quando tiver tudo pronto, eu aviso vocês. Mas eu quero que vocês me deixem aqui no comentário qual é a sua maior dificuldade. Você que está começando, qual é a sua maior dificuldade? Qual o seu medo? Porque a gente realmente tem medo, né? Eu até hoje tenho muito medo de fazer algumas coisas. E isso daqui é um desbloqueio para mim, por exemplo. Isso daqui que eu estou fazendo é um desbloqueio, porque é algo novo, né? Eu nunca tinha feito esse formato de envelope. Eu tive que fazer a montagem dele, né, no aplicativo, fazer o teste, e agora eu tô um pouco mais tranquila porque tá dando tudo certo. Mas nem tudo que eu mostro aqui para vocês é fácil, né? Eu também tenho medo de fazer algumas coisas. E depois, quando eu inicio e vejo, né, que não é tudo aquilo que eu pensava, eu fico um pouco mais tranquila. E eu sei que vocês aí do outro lado da telinha também passam por isso, né? Quem está começando tem muitas dúvidas, muitos bloqueios, e eu quero poder ajudar vocês de alguma forma, né? E como eu recebo bastante suas mensagens sobre as dúvidas de vocês, eu pensei, por que não, né, juntar tudo isso e colocar em um lugar só? E aí, quem quiser, né, depois esse e-book, me manda mensagem lá no Instagram, porque daí assim eu fico atenta e aí já consigo ter uma noção de quem vai querer, né, para depois eu enviar, tá? E é isso. Estou fazendo algo bem legal, bem especial para vocês. Vamos aproveitar que é começo do ano, começar com o pé direito e começar de vez a fazer papelaria aí de casamento para você ter a sua renda extra, seja, né, renda extra ou se você quer realmente trabalhar em casa, mas assim, vida real, tá? Vou colocar lá vida real, tudo que eu vivo aqui. Lá no início eu tinha muitos bloqueios de tipo assim, achar que não estava bom o suficiente para entregar para o cliente. Então eu sempre procurei
comprar materiais de excelente qualidade, ter fornecedores bons, para daí eu poder entregar o melhor para o meu cliente, sabe? Então, meu medo era principalmente isso, e eu demorei muito tempo a começar a fazer convite, por exemplo, porque eu não tinha a ideia de fornecedor de envelope, de lacre de cera e de papéis bons, né? Porque quando eu iniciei comprando material aqui na cidade, de papéis normais, né? Que a gente encontra em papelaria, que tem em cidade. Então, eu não achava que o meu material era bom o suficiente para entregar para o cliente, né? Sendo um convite. Eu acho que o convite ele tem um carinho a mais, né? Sabe? Não sei explicar, mas o convite, na minha visão, ele tem que ser algo muito bonito, algo de qualidade para você entregar, porque a pessoa vai guardar e tudo mais, né? E é o sonho de outras pessoas, você está lidando com o sonho de outras pessoas também. Então, para mim, tinha que ser muito bom. Eu demorei muito tempo para fazer convite. Eu fazia outras papelarias, manual, menu, caderno de votos, essas coisinhas eu fazia. E tanto que quando eu iniciei sem impressora. Por quê? No início, quando eu comecei, eu fazia um pouco de lettering. E aí eu pensei, por que não? Né? Pegar um papel ali, fazer escrito caderno de votos, e foi isso que eu fiz. Tá? No início, eu não tinha impressora, mas eu tinha a folha, uma caneta e um sonho. E foi assim que eu comecei. Então, as primeiras papelarias ali que eu fiz foi à mão mesmo, escrita à mão. Depois eu fui fazendo plaquinhas de madeira, de direcionamento. E foi assim que eu iniciei. Depois, peguei uma impressora de cartucho, preto e branco, imprimia só na letra preta. Depois eu comprei a L805. Aí agora eu comprei a L8180. Então é assim, é um processo. Pode ser que demore um pouquinho mais, porém eu quero poder ajudar, né, a pular alguns passos e não demorar tanto assim para vocês iniciarem e começar, né? Esse sonho, porque também para mim isso aqui era algo muito longe, sabe? Quando iniciei, poder trabalhar em casa e, tipo assim, no conforto da minha casa, trabalhar no horário que eu, né, pudesse trabalhar, né, enfim, ter o controle mesmo da minha vida e não outras pessoas controlando, né, isso para mim era algo muito distante. E hoje eu consigo trabalhar no conforto da minha casa, né, consigo conquistar minhas coisas aos poucos, né. Vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil, mas a gente precisa iniciar. E para iniciar, a gente precisa de pessoas que nos apoiam, né? Que dê a mãozinha ali e que vai junto com vocês. Me fala, gente, se vocês gostariam de assistir, assim, vídeos não muito longos, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir fazer um vídeo longo e editar para vocês no mesmo dia. Mas se for um vídeo um pouco, tipo assim, mais curto, acredito que eu consiga gravar no dia a dia, assim, para vocês ficarem mais juntinho de mim, sabe? Eu gosto. Só me falta tempo, né? Mas aí se vocês falarem assim, Nath, eu quero que você faça todo dia, sua rotina. Daí quem sabe, né? Eu não consiga. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo vai ficar curto. Quase um vídeo motivacional. Pra gente começar o ano de 2026 com o pé direito, tá? Eu espero que vocês gostem. Espero poder ajudar vocês mais, tá? E vamos pra cima. Vamos começar com o pé direito e vamos dar início aí às nossas metas de 2026, tá? Agora já vai dar basicamente 11 horas, por isso que eu vou parar, porque eu preciso fazer almoço, né? E depois do almoço eu só vou continuar mexendo aqui, fazendo os envelopes.
Se eu tiver alguma coisa a mais para compartilhar com vocês, aí eu volto pra gente conversar. Mas eu acredito que seja isso, tá? Que eu tinha pra falar pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!